Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os habitantes desta terra, abençoado em Cristo por Cristo, de Cristo. Somos todos nós, todos aqueles que cremos no Senhor, e hoje eu estou aqui mostrando mais um dia. Hoje é 25 de junho de 2026, estamos aqui, né? Nessa época de festa, e eu quero aproveitar e falar para o pessoal que Deus é bom, Deus é fiel e as suas misericórdias todos os dias se renovam na vida daquele que crê, que quer compromisso com Ele. Quero dizer que antigamente, né, uma época dessa eu estava doente, ansioso, ressacado, querem dar uma de alegre de um lado, mas na verdade triste do outro, porque não tem alegria verdadeira se não tiver a mão do nosso Senhor Deus poderoso nas nossas vidas. O homem tenta buscar de si mesmo a alegria, buscar de si mesmo a mudança, mas sempre a gente vê que tem um pouquinho, ainda faltando um pouquinho, ainda tem uma coisinha lá dentro que ainda tem tristeza, ainda tem um pouco de vazio dentro do coraçãozinho de cada um, que eu já vi pessoas que, não, eu para mudar, eu mudei de vida, eu deixei um vício que eu tinha, não precisei de estar dentro de igreja não sei o que, mas eu já presenciei em algumas vidas dessas que sempre eles têm um lado ali que é triste. Mesmo não estando mais num mundão de vício, mas ainda tem algo que está faltando ali, ainda tem uma tristezinha ali, ainda tem um vazio ali dentro, sabe? E eu quero dizer para você que eu tentei até tirar a vida aí umas 2 vezes aí, e Deus sempre me segurando, porque eu achava que não tinha mais jeito, eu achava que para minha vida a solução era dar cabo à vida, acabar logo com tudo, que isso é onde o diabo entra, né? Onde a negatividade entra. E por isso aí eu quero dizer que só existe, somente um Papai do Céu que pode mudar a vida do ser humano quando a gente se coloca de todo o coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças nas mãos dele. Aí sim ele está pronto para ajudar a cada um de nós. E é isso aí. Daí eu escuto falando aí muitos doutores, né? Que eu sou formado em teologia. Eu sou doutorado, eu tenho doutorado nisso, eu tenho sei o que, dou aula no mundo inteiro, né? Rodeio o mundo inteiro dando aula, mas quando a gente olha essa pessoa, fala que não acredito que existe céu não, eu não acredito que existe inferno, não acredito que existe o diabo, mas eu quero dizer para se tem algum de vocês que vai ouvir isso, de que você é esse estudador, esse doutorzão, né? Doutorzão aí da lei. Jesus veio confrontar com muitos doutorzão da lei e deixar eles sem palavra, porque quando se pertence falar do reino de Deus, não tem homem que se levante para lutar contra ele e vença a batalha não. Porque a gente sempre vê muitas gerações que se levantaram uma após outra, tentando lutar contra Deus, e no final da história perdia a batalha, porque contra Deus ninguém se levanta por muito tempo para dizer assim, eu venci, eu tô com a vitória na mão, né? Então é desse jeito que a gente escuta muitos falando que eu sou ateu. Eu não acredito que existe Deus, eu não acredito que existe inferno, não acredito que existe o diabo. E começa a acreditar no Big Bang, né? Big Bang. Que tudo que agora eu quero perguntar, que Big Bang inteligente é esse que cria as coisas tudo na sua sequência certinha, né? Cria o ser humano. Daí uns fala, eu para fazer, né, como eu já ouvi por aí, eu para fazer o bem,
Não preciso estar dentro de igreja, não. Não preciso tá dizendo que é Deus, não. Eu faço porque eu quero ver as pessoas bem. Mas se tem uma pessoa que faz o bem, é porque já foi criado por Deus. Já foi criado com aquela naturezinha, né? Por Deus. Já foi criado com aquele coração, com aquele propósito de sempre estar ajudando as pessoas. Eu não acredito que isso veio apenas de um Big Bang, né? Como se diz muitos por aí, que acreditam que tudo foi criado do nada. Ninguém foi criado do nada. Eu creio que somente Deus criou o ser humano, criou todas as coisas. Por quê? Um doutorzão desse estuda, perde a vida quase toda, né? Estudando, para depois para depois quando olhar para a área espiritual, é como a Bíblia fala, é um pobre, cego e nu, espiritualmente falando. Sobre o mundo secular, sobre o que ele tem estudado, é um doutorzão, é reconhecido como por muitos aonde vai, doutorzão formado, né? Em teologia, em tudo, como eu já falei aí, mas quando se trata do mundo espiritual, é um pobre, cego e nu, não sabe para onde vai. Por quê? Se até os demônios, né? Se até os demônios chegou e falou para Jesus: olha, Jesus, o que é que tu tens já perturbando, né? O que é que tu queres já perturbando a gente antes do tempo? Antes do tempo, né? Nós bem, né? Sabemos quem és tu. Tu és Jesus, o Filho de Deus, olha aí. Se até os demônios, né? Se não existe o diabo, de onde vem os demônios? Para falar uma coisa dessa com Jesus. Se eu bem sei quem és tu, viesse nos perturbar antes do tempo, sabemos que tu és Jesus, o Filho de Deus, né? Daí o cara, um ser humano, quem é a gente, ser humano, para estudar contra Deus e falar, abrir a boca e falar: eu não acredito que existe céu, não acredito que existe inferno, né? Eu não acredito que existe essas coisas. Aí, quando se trata de falar do mundo espiritual, essas pessoas às vezes não sabem onde bota a cara, né? Porque, como eu já falei, a Torre de Babel, né? Noé, vamos falar logo de Noé. Jesus chega e fala para Noé: chega uma voltinha por aqui dentro do mato, que é bom tá andando no mato aqui. Ó o capim, o jeito que tá. Vou ter que cortar esse capim daqui a pouco e triturar, né? Eu ainda não estou na hora de trabalho, estou aproveitando aqui para fazer esse videozinho. Para aqueles que crê na palavra, que não crê no nosso Senhor. Daí vamos lá. Daí Deus chega para Noé e fala: Noé, é o seguinte, começa a fazer uma arca, né? Começa a fazer uma arca porque eu vou inundar essa terra. A terra tá cebosa, a terra tá fedendo, né? Em outras palavras, para não falar outro nome. Quando se trata de caatinga, nós já sabemos do que vai suceder, né? Então, como a palavra mesmo diz que muitos oferecem sacrifício a ele, mas não tá subindo até ele como um cheiro suave, né? Tá subindo caatinga aos narina do Senhor. E o Senhor chega e fala para Noé: Noé, é o seguinte, faz uma arca, começa a fazer uma arca, porque eu vou inundar, vou mandar um dilúvio sobre essa terra e vou acabar com essa humanidade. Estou arrependido de ter feito essa humanidade, o ser humano. E Noé começa a fabricar a arca e o povo começa a zombar de Noé, falando que ele tá ficando doido, que ele tá ficando caduco, né, como se diz, tá gagá. E aí começa. E aí Noé começa fabricando a arca. Quando pensa que não, lá vem o dilúvio.
Noé, toda a família, Deus manda Noé entrar com toda a família na arca e fechar. E ele mesmo fecharia a porta, Deus mesmo fecharia as portas, né? E tá lá os que zombavam, vai Noé, deixa a gente entrar, Noé, e já era. Todos foram exterminados da face da terra. Passou. Daí geração passa, geração vem. Vai geração, começa. Se levanta. A torre de Babel começa a fazer uma torre bem grande, porque o ser humano é desse jeito. Eles querem chegar até o céu com os esforços físicos, não com a força espiritual, não buscando o que Deus quer, porque o ser humano é bichinho teimoso, é um das criaçãozinhas mais teimosa do que galinha choca, para quem entende o que é galinha choca, né? A gente da roça, a gente fala, esse daí é mais teimoso que uma galinha choca. Que a galinha choca, a gente tá querendo tirar ela do ninho para ela não chocar. A gente dá banho nela, dá banho, faz tudo. E de 10 em 10 minutos tira do ninho, mas quando olha ela já tá no ninho de novo. Assim é o ser humano sem Deus, é teimoso. E começa a fazer a torre de Babel. Daí Deus fala, é assim, Deus vê de lá. E é assim, vocês querem alcançar o céu sem fazer, vamos supor, nós estamos nas festas juninas. Tá só que se fala por aí na cultura, né? A cultura dos forrozeiros aí, o que se fala no São João. Né? Tomar umas e outras, dançar quadrilha e passar as noites nos arraiais. Daí quando passar tudo isso, eita, vou para a igreja. Eu vou para a igreja, né? Deixa as coisas de Deus por último lugar, né? Por última opção. Eu vou para a igreja porque tá arrependido, um pouquinho arrependido, já confortou o ego, né? Já saciou bem o que a carne estava querendo, muita cachaça, muita coisa errada. Daí agora é hora de ir para a igreja, cair para o céu do jeito dele. Os babianos, né? Torre de Babel, os babianos. Daí quer ir para o céu do jeito deles, mas não é assim não. Daí Deus olha de lá, olha lá de cima e fala, é desse jeito, né? Estão construindo, tá aumentando a altura, mas espera aí. Daí manda confusão de línguas. Um vai falar, passa pra cá, um carrinho de massa. Outro, passa pra cá tijolo. Passa pra cá a régua. Passa pra cá, né? A colher de pedreiro. Vem pra cá com uma cerâmica. E começa aquela confusão, cada um falando uma língua diferente. Que Deus mandou, né? Segundo a Bíblia fala, que Deus mandou tudo isso aí para confundir as línguas. E aí o que acontece? Se dividiu. A casa dividida, né? Não tem como prosseguir para frente. Então hoje existe várias línguas aí porque foi Deus que quis assim. Era para todo mundo falar o português, né? É melhor do que eu estou falando, mas por causa da rebeldia, por causa dos esforços que eles querem chegar até a Deus com as suas próprias ações, sem se sujeitar ao Senhor, então o Senhor vai e faz essa confusão toda acontecer. Aí o que acontece? Lá vem Faraó também contra Deus, lutando contra Deus. Então, o título dessa mensagem, o título dessa mensagenzinha é: não perca seu tempo lutando contra Deus, que você nunca vai sair do lugar. Possa até ser que dê alguns passozinhos, mas depois a derrota chegará, porque não tem nação que se levante contra Deus. Não tem nação que se levante contra Deus para
vencer a batalha não. É, é tudo perca de tempo. Luta, luta, luta. No final da história perde tudo, né? Perde a batalha. O faraó sempre dando uma de durão. Sempre dizia que dessa vez eu acredito. O povo vai. Quando o povo vai no meio do caminho, ele se arrepende. Começa a perseguir o povo para estar para trás. E assim foi. E no fim, o que é que aconteceu? No final de tudo, Deus abriu o mar vermelho. Moisés passou com todo o povo escolhido do Senhor. E aí lá vem Faraó, não, vou atrás. O que é que acontece? Afogaram todos. E assim vai. Maltratava o povo, fazia de tudo para impedir que o povo se multiplicasse, mas quanto mais ele fazia, mais o povo estava crescendo e não tinha como. E hoje a gente vê muitos projetos dos governos por aí querendo fazer, sempre se levantando com seus projetos para tentar acabar, né, com a voz do povo, a voz do povo. A voz do povo é a voz de Deus, então a voz do povo, que é a voz de Deus, como se diz, é o povo que crê em Deus. Eu não acredito que o mundo venha fazer suas coisas cebosas, suas coisas erradas no dia a dia, e ainda alguém se levantar e falar, a voz do povo é a voz de Deus. Para mim, a voz do povo é a voz de Deus quando é um povo escolhido por Deus, um povo que é temente a Deus, que diz não a tudo quanto não presta, né? A tudo quanto não presta, sempre está pronto para protestar sobre isso. E é isso, gente. A mensagenzinha de hoje é essa. Creia no Senhor teu Deus, que será salvo tu e a tua casa. Se você ainda não crê, porque não depende de esforços humanos. Você pode estudar dia e noite, você pode ser bacharel, pode ser bacharia, pode ser o maior doutor de cima da terra, mas se levantar para lutar contra Deus, falar contra Deus, não passa de um pobre, cego e nu. É isso aí, gente. A mensagenzinha de hoje é essa. Creia somente no Senhor teu Deus. Você pode fazer todas as coisas de acordo com a palavra do Senhor. Você é livre para rodear o mundo inteiro. Isso eu falo até para minha filha, que vai fazer 15 anos. E minha filha, é o seguinte: quando você completar a sua idade, você quiser andar, rodear o mundo inteiro, você pode. Você Deus não quer ninguém preso, não. Agora, saiba aonde você vai. Saiba o Deus que você tem que reconhecer onde quer que você for, o que é que você quiser fazer da sua vida. Você quiser estudar, fazer curso para qualquer coisa da sua vida, você faz. Agora que isto esteja de acordo com a palavra do Senhor. Então é isso, gente. Muita gente fala, não, que não quero ser esse negócio de crente, não quero andar na lei de crente não, porque não posso isso, não posso não sei o que, não posso ir em uma praia. Pode. Como é que se diz? Aí tá de acordo com a sua consciência. Se você acha que na praia, porque tem muitas coisas, né, que não é muito bom ao cristão, então você procura uma praia que eu fui um dia para uma praia aí, minha primeira vez, que adorei ir para essa praia. Só tava, bem dizer, a gente, nós três, nós 5, né? O casal que levou a gente, e eu, a minha filha e a esposa. Oxe, a gente chegou lá de 8 horas, 9 horas da manhã. Passamos até aí meio-dia. Bem dizer, só tinha gente, era 2, 3 pessoinhas lá longe. Quer dizer, a gente foi tranquilamente. Agora, se a gente tem ido para um lugar muito habitável, com coisas erradas ali, só com coisas que não edificam, então
estava no lugar errado, na hora errada, no dia errado. Mas se a gente souber escolher aonde a gente vai colocar a planta do nosso pé, com quem a gente vai andar, então não é contra Deus não, a gente fazer tudo isso aí não. Então é isso aí, gente. Andar no caminho do Senhor é ser livre, é ser livre. Muita gente fala que ser livre é não ter nenhuma religião. Não, aí não está passando apenas de Para mim não é ser livre isso aí não. Ele está preso do mundo espiritual aí, ele tem que se libertar. Ele tem que ouvir a palavra e entregar a vida a Deus para ser liberto. É isso aí que tem que fazer. E é isso aí, gente. A minha hora já está chegando. Até o próximo videozinho. Uma boa tarde, né? Um bom dia, primeiramente. Boa tarde, boa noite. E estamos aí. A palavra de Deus é essa. Se até os demônios conhecem Deus, que é o nosso Deus, não o Deus dele, né? Mas sabe que Deus existe, porque se ele não soubesse que se Deus não existisse, ele não dizia para Jesus: nós sabemos bem quem és tu és Jesus, o Filho de Deus Altíssimo. E é isso, gente. Tchau.